Olá, eu sou o Aldo, o seu contador, e nesse vídeo vamos falar das vantagens e desvantagens do Simples Nacional. O sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo, ele tem várias opções, vários regimes tributários. Então, na hora que a empresa vai escolher o seu regime tributário, há muitas dúvidas sobre o Simples Nacional. E nesse vídeo eu quero exemplificar tudo sobre o Simples Nacional. Na hora de escolher o regime tributário, o empresário tem que sentar junto com o seu contador para escolher o regime tributário mais vantajoso para a sua empresa. Exatamente. Você tem que estudar, você tem que avaliar com profundidade para chegar no melhor regime tributário. E o objetivo do Simples Nacional ele é simplificar, reduzir a carga tributária e simplificar a contabilidade, simplificar o dia a dia dos empresários, dos micros e pequenos empresários. Assista esse vídeo até o final e vamos para o vídeo. O Simples Nacional veio para reduzir a carga tributária, facilitar o seu crescimento e simplificar a forma de recolhimento dos impostos através de uma única guia. Vamos falar da primeira vantagem do Simples Nacional. A primeira vantagem é unificação da arrecadação dos tributos. Exatamente. O Simples Nacional você vai pagar somente uma única guia. Se fosse uma empresa, exemplo, do lucro presumido ou lucro real, você teria que pagar PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ISS, ICMS. E o Simples Nacional não. Você vai pagar somente uma única guia. Olha só como é que o Simples Nacional veio para facilitar isso. Você não precisa ficar se preocupando com DARF, com ISS, com ICMS. Simplesmente você vai receber uma única guia e nessa única guia vai estar incluso todos os impostos. Então o Simples Nacional veio para simplificar, para facilitar a arrecadação de tributos. Vamos falar agora da segunda vantagem, redução da carga tributária. Exatamente. O Simples Nacional veio com uma redução de 40%. Então todos aqueles impostos de PIS, de COFINS, de ISS, de imposto de renda, contribuição social, você vai pagar uma única guia. E tem empresas que pagam 6%, 5%, depende da atividade, depende do ramo, né? Mas essa redução veio para facilitar o crescimento das empresas. Imagina, você pagava lá 40% de tributação e agora você pagar somente 6%, 5%. Isso foi a forma do governo facilitar o crescimento dos micros e pequenos empresários. E uma coisa muito bacana em ressaltar é com relação ao INSS patronal. O empresário que usa o lucro, exemplo, o lucro presumido ou o lucro real, ele paga 20% de INSS patronal. E as empresas do Simples não pagam nada de INSS patronal. Então é muito vantajoso para a empresa que tem vários funcionários, porque a única coisa que você vai pagar de imposto é o fundo de garantia. Você tem que sentar com o seu contador e analisar realmente se é vantajoso ser lucro presumido. Será que não é melhor você ser Simples Nacional? Mas tudo depende do seu faturamento, depende de qual o tamanho da sua margem de lucro. Vamos falar de outra vantagem, menos burocracia na hora de abrir a sua empresa, exatamente. Você não precisa fazer todos aqueles cadastros, cadastro no estado, cadastro no município. Agora, a hora que cria a empresa, automaticamente já está sendo cadastrado no município. Se porventura precisar no cadastro do estado, né, do ICMS, a inscrição já cria de forma automática. Então você vai ter menos burocracia na hora de abrir a sua empresa. Esse é um ponto positivo do Simples Nacional. Vamos falar agora de outra vantagem, contabilidade facilitada, sem toda aquela burocracia daquela contabilidade, porque o governo ele não precisa saber realmente o seu lucro, é um percentual sobre o seu faturamento. Se fosse uma empresa do lucro real, que tem que ser apurado todas as despesas, que tem que ter apurado todos os custos e no final conseguir achar o seu lucro líquido para assim ser tributado, né? Como do Simples Nacional não precisa saber realmente seu lucro líquido, é um percentual sobre o seu faturamento, então a sua contabilidade é mais facilitada. As empresas do Simples não são obrigadas a ter uma contabilidade completa, justamente que o fisco ele não olha o lucro, ele olha o faturamento. Então você vai ter uma contabilidade mais fácil, mais facilitada para o seu negócio. Vamos falar agora de outra vantagem, folha de pagamento. Realmente
Para as empresas do Simples Nacional é uma vantagem gigantesca a folha de pagamento, porque o custo é muito baixo para ter um funcionário. Então, você deixa de pagar o INSS patronal, você deixa de pagar as outras entidades e somente o seu custo é o FGTS, o Fundo de Garantia, que é os 8%. Então, se o seu segmento exige diversos colaboradores para você conseguir funcionar o seu sistema operacional, então o Simples Nacional é muito vantajoso para você, porque o seu custo com folha de pagamento vai ser quase zero. Então é uma coisa muito importante de você analisar juntamente com o seu contador na hora de escolher o seu regime tributário. Pense muito bem, porque a folha de pagamento é um custo muito alto para todas as empresas. Estamos falando com relação aos encargos, mas 13º, férias, essas coisas são padrões, né? Independente de qualquer segmento, você é obrigado a pagar o 13º, férias. Não venha pensando que, sou simples, eu não preciso pagar nada. Não, você tem que pagar sim. É direitos, né? São direitos dos empregados, tá bom? Eu tô falando só com relação aos tributos, aos encargos sobre a sua folha de pagamento. Vamos falar agora de mais uma das vantagens do Simples Nacional. Facilitação na hora de regularizar as suas pendências, exatamente. No decorrer do período da sua empresa, você se enrolou com algumas dívidas, você deixou de pagar alguns impostos. O Simples Nacional tem diversos parcelamentos, então você consegue parcelar. O Simples Nacional tem diversas opções de parcelamento, então você consegue regularizar. É um sistema de parcelamento bem facilitado, é muito fácil, simples. Você consegue entrar lá no portal do ECAC da Receita Federal, parcelar, negociar, parcelar em várias parcelas, e isso ajuda muito o empresário. Vamos falar da última vantagem do Simples Nacional: preferência em licitações, exatamente. Às vezes você não sabia disso, mas se você estiver concorrendo a uma licitação, um pregão, uma tomada de preço, qualquer tipo de licitação, se tiver um empate, quem tem a preferência? As empresas do Simples Nacional. Então isso é uma coisa muito interessante. Você que quer participar desse mercado de compras do governo, licitação é um sistema que o governo precisa para comprar do seu negócio, para comprar da sua empresa. Ele não pode simplesmente chegar na sua empresa: eu quero comprar o seu produto. O que você vende? Eu vendo peças para carro. Ele não pode chegar lá na sua empresa e comprar o seu produto. Ele tem que fazer uma licitação, tem que ter uma concorrência, tem que ser uma coisa justa, tá? Então, uma coisa muito interessante: se porventura tiver um empate, a empresa do Simples Nacional, ela tem vantagem, tá? Na licitação. Então, é uma coisa muito interessante para você aplicar no seu negócio. Se você não participa, não conhecia sobre o mercado de licitações, comece a dar uma pesquisada, comece a olhar esse mercado, que tem muita coisa para você participar. Vamos falar agora das desvantagens. Isso mesmo, meus amigos, não é só vantagens, tem desvantagens. Nada é perfeito. Vamos falar da primeira desvantagem: tributação sobre o faturamento. Exatamente. Tem segmentos de empresas que o custo, que as despesas é muito alta. Então, se você aplicar lá a alíquota de 6% sobre o faturamento, às vezes você não está tendo lucro, porque o seu custo operacional é muito alto. Então, nesse caso, não é vantajoso você ser Simples Nacional. Nesse caso, é vantajoso você ser lucro real, porque você precisa jogar todas as suas despesas, todos os seus custos, porque às vezes sua margem de lucro é 1% no seu faturamento. Então, nesse caso, não é vantajoso. Tudo tem que ser estudado, planejado. Então, às vezes, o faturamento, né, o percentual ser aplicado no faturamento nem sempre é vantajoso. É vantajoso se a empresa tiver uma margem de lucro muito alta. Aí sim é vantajoso aplicar só 6%, porque às vezes a margem de lucro dela é 40%, 50%, 60%, 100% de lucro. Então para ela é vantajoso. Agora aquelas empresas que têm um custo operacional, que têm uma despesa muito alta e a sua margem é muito pequena, nesse caso não é vantajoso ser do Simples Nacional. Vamos falar agora da segunda desvantagem: sem reembolso dos impostos para os seus clientes. Exatamente. Quando você é uma empresa, por exemplo, lucro presumido, empresa do lucro real, você consegue fazer o quê? Créditos, exatamente, crédito de ICMS, crédito de EPI. Então tem algumas empresas que têm vantagens de comprar
de alguns segmentos porque ela consegue crédito de mercadoria e automaticamente ela consegue debitar nos impostos delas. Então, às vezes, isso é uma desvantagem para o seu negócio, porque tem algumas empresas que não vão querer comprar de você pelo fato de você ser Simples Nacional e você não oferecer um crédito de imposto para ela. Vamos falar da última desvantagem: limite de exportação para as empresas de pequeno porte. Exatamente. O governo limitou isso, a exportação. As empresas podem exportar até 3,3 milhões, exatamente. Isso engessa o seu crescimento, porque às vezes você poderia exportar muito mais que 3 milhões e meio, você poderia exportar 4, 10 milhões e o governo limita as empresas de pequeno porte, as empresas do Simples Nacional. Então, nesse caso, não é vantajoso você ser do Simples Nacional. Bom, pessoal, o vídeo acaba por aqui. Eu espero de coração ter ajudado alguém com esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.